Olá, pessoal. Dando continuidade aqui ao nosso estudo de funções trigonométricas, a gente vai pensar um pouquinho mais nas funções seno e cosseno, pensando agora no valor que essas funções assumem em alguns ângulos notáveis. Então, por exemplo, a gente tem aqui no nosso primeiro gráfico o ângulo de 0 graus, que corresponde a 0 radiano. Então, a gente vai pensar um pouquinho agora em qual o valor do cosseno e do seno de 0. Mesma coisa aqui para um ângulo de 90 graus, que corresponde a π sobre 2 radianos. Lembrando que a gente já estudou essa conversão, usando a regra de 3, na primeira videoaula dessa série de funções trigonométricas. Vocês podem voltar lá para relembrar como é feita essa conversão, caso tenham dúvida, né? Nesse π sobre 2 radianos. E aqui a gente tem um ângulo de 180 graus, que corresponde a π radiano. Então, o que a gente fez na videoaula anterior foi definir as funções seno e cosseno como sendo as coordenadas x e y, respectivamente, do ponto que a gente obtém no círculo trigonométrico de raio 1, quando a gente traça um ângulo θ aqui. Lembrando que esse ângulo θ ele é traçado a partir do eixo x no sentido anti-horário, sempre. Então, com essa definição, a gente consegue responder o valor do cosseno e do seno de cada um desses ângulos. Tudo bem? Então é isso que eu vou pedir para vocês fazerem agora. Pausar a videoaula e responderem o valor de cada uma dessas coisinhas que está aqui embaixo. Tudo bem? Então, tentem fazer isso. A gente já dá continuidade, colocando a resposta, né, a justificativa para cada um dos valores, né, de seno e cosseno. Então, mais uma vez, recorrendo à nossa definição, a gente vai olhar para as coordenadas x e y desse ponto que a gente obtém na circunferência. Então, o valor de x corresponde ao valor do cosseno, e nesse caso aqui, y é igual ao seno de 0. Lembrando que essa circunferência ela tem raio 1. Então, qual é a coordenada x desse ponto? Se a circunferência ela tem raio 1, a coordenada x é igual a 1, ou seja, o cosseno de 0 é igual a 1. E a coordenada y desse ponto que a gente obteve é igual a 0, e é assim que a gente determina o valor do seno de 0 graus ou 0 radiano. Então, aqui a gente tem o cosseno de π sobre 2 e o seno de π sobre 2. Em radianos, corresponde ao ângulo de 90 graus. E, mais uma vez, a gente vai olhar para as coordenadas x e y do ponto correspondente na circunferência. Mais uma vez, lembrando que essa circunferência ela tem raio 1. Então, o que a gente obtém aqui como coordenada x? A gente tem x é igual a 0 e a coordenada y desse ponto é igual a 1. Então, o cosseno de π sobre 2 é 0 e o seno de π sobre 2 é igual a 1. E é o mesmo raciocínio que a gente vai aplicar aqui para esse terceiro ângulo. A gente tem 180 graus, que corresponde, né, a π radianos. Então, aqui a gente tem, mais uma vez, o círculo de raio 1. E aqui do lado esquerdo, né, e embaixo também, a gente mantém, né, a gente ainda tem o raio 1. Então, a coordenada x desse ponto da circunferência, essa coordenada x agora é negativa e igual a menos 1. E a coordenada y, nesse caso, é igual a 0. Então, a gente tem aí o cosseno de π igual a menos 1 e o seno de π igual a 0. E o mesmo raciocínio a gente pode aplicar ao ângulo de 270 graus, né, que vai ser igual a 3π sobre 2. E assim por diante. E se tratando de ângulos notáveis, a gente tem esses ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus, que a gente vai preencher aqui na nossa tabela, com os valores de seno e cosseno de cada um deles. Relembrando isso, né, que em geral já é visto no ensino médio ou no ensino fundamental. Aqui eu coloquei duas colunazinhas a mais, com seno e cosseno de 0, seno e cosseno de 90 graus, ou π sobre 2, tá? Aqui na última coluna. Então, como que a gente faz o seno e cosseno desses três ângulos? Talvez vocês se lembrem, né, que a gente preenche aqui com 1, 2, 3, 3, 2, 1. A gente coloca a raiz em todos esses valores, certo? Lembrando que a raiz de 1 é igual a 1. Então, ela já está ali, né?
E depois a gente divide tudo isso por 2. Então, a gente tem aí, a partir dessa nossa tabela, já com esse raciocínio aqui também, né, o seno e cosseno de vários ângulos que a gente consegue fazer diretamente sem a calculadora. Lembrando que a calculadora ela é importante, mas também é importante destacar que a gente tem um conhecimento de círculo trigonométrico que seja independente da calculadora. Então, aqui a gente tem, por exemplo, que o seno e cosseno de 30 graus, né? Ou π sobre 6 radianos. O que a gente tem? O seno de π sobre 6 é igual a meio. O cosseno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. O seno e cosseno de π sobre 4, ou 45 graus, são ambos iguais a raiz de 2 sobre 2. E no caso de 60 graus, né, a gente tem o seno igual a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3 igual a meio. Então, aqui a gente tem uma relação bem clara, né, entre os ângulos de 30 graus e 60 graus, mas isso está bem próximo com uma identidade que a gente vai ver na videoaula a seguir, que é a identidade trigonométrica fundamental, que a gente vai extrair, mais uma vez, da definição de seno e cosseno do nosso círculo trigonométrico.